Bem, vamos tratar agora de competência tributária. Significa competência tributária. Para fins de direito tributário, sem prejuízo de outros segmentos do direito, competência tributária é autorização para legislar em matéria tributária. Cada ente da federação, portanto, recebe a sua competência. A União Federal eu não estou falando de outra espécie de competência, como eu disse, sem prejuízo de outras competências, aqui é competência tributária. A União Federal recebe a sua competência, os Estados-membros e o Distrito Federal também recebem a sua competência e os municípios também recebem sua competência para legislar. Quer dizer que dentro da competência que lhe é atribuída, significa dizer que ele pode legislar. Então ele institui tributo, ele pode dar isenção, ele pode dar anistia, ele dá parcelamento, ele faz o que ele quiser dentro da sua competência. Competência, para ser mais exata e mais completa, é autorização e faculdade para legislar em matéria tributária. Porque, por exemplo, o ISS, que é um imposto municipal, alguns municípios não instituem o ISS porque é muito custoso, ele não consegue. Outro exemplo, você for palmilhar a Constituição Federal, você vai perceber que dentro da competência da União Federal tem lá um imposto sobre grandes fortunas. A União pode instituir esse tributo, mas não instituiu, porque é competência, é autorização, mas é também a faculdade. E ela, por vários motivos, entendeu que não seria interessante instituir este imposto sobre grandes fortunas. Perfeito? Então, simplesmente não instituiu este tributo. É a autorização e a faculdade, caso queira instituir, legislar em matéria tributária. Então, competência eu tenho que entender da seguinte forma: é a aptidão de legislar em matéria tributária. Isso é a competência. Repito, tudo que tiver dentro da competência o sujeito pode fazer e nenhum dos outros entes pode nela intervir, excetuando alguns casos muito raros que não vêm ao caso. Ok? Bom, tem aqui também fato gerador. E fato gerador, às vezes as pessoas têm alguma confusão com o fato gerador, eu não entendo por quê. Que é simples. Fato gerador é uma conduta descrita em lei que, se efetivado, autoriza o fisco a tomar as medidas cabíveis para a cobrança do crédito tributário. Para exemplificar, eu sempre gosto de fazer uma espécie de analogia com o direito penal. E o direito penal não tem um tipo penal? O que é o tipo penal? É uma conduta representada por um verbo próprio mais um complemento, que o sujeito ali completar com aqueles dois outros elementos do crime, ele tem crime. E o fato gerador é a mesma coisa. O fato gerador o legislador elege uma conduta representada por um verbo, por exemplo, prestar, perceba, prestar, mais seus complementos, serviço. Se o sujeito, efetivo verbo, presta o serviço, né? Esse aqui, deixa eu até colocar em vermelho. Mais o serviço, o que vai acontecer? Ele vai autorizar o fisco a tomar aquela medida administrativa do artigo 3º, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pois é, você prestou serviço, o fisco agora está autorizado a tomar uma medida administrativa, que é um ato administrativo, para instituir e cobrar o tributo. Então, esse é o fato gerador. Eu tenho uma conduta prevista em lei, representada por um verbo, eu realizo aquela conduta. Por exemplo, presto serviço advocatício. Se eu presto serviço advocatício, prestei serviço advocatício, eu autorizei o fisco a, doravante, efetivar um ato administrativo, uma medida administrativa que é tendente a instituir e cobrar o tributo. Então, esta medida administrativa, ela vai instituir o tributo, porque só depois de instituído eu posso cobrá-lo, eu não posso cobrar sem instituir. Então, este ato, esta medida administrativa, ela que institui e cobra o tributo. Esta medida aqui é aquela que o legislador se refere no artigo 3º, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Você realiza o fato gerador, realizando o fato gerador, o fisco está, então, devidamente autorizado ao quê? A
efetivar aquele ato administrativo plenamente vinculado para instituir e cobrar seu tributo. É isso que eu tenho aqui. Que ato é esse? Pois é, esse ato é o tal do lançamento tributário. Pois bem, o que é o lançamento tributário? O lançamento tributário está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Você vai ali verificando no artigo 142 que é um ato exclusivo da autoridade. Então veja, ele é exclusivo da autoridade administrativa. Por quê? Porque este lançamento tributário é o quê? Um ato administrativo. Qual modalidade de ato administrativo? Será discricionário ou será vinculado? Pois é justamente o vinculado. O que eu percebo então? Eu percebo que o lançamento tributário, é justamente aquele ato administrativo plenamente vinculado do artigo 3º. Então quer dizer o quê? Aqui, do artigo 3º. Eu percebo que eu tenho uma ligação entre o artigo 3º e o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Porque quando ele fala cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ele indica que, num determinado momento, depois da prática do fato gerador, o agente público tomará algumas medidas administrativas para que o tributo seja constituído e depois de constituído, ou seja, depois dele existir, vai ser cobrado. Quem o faz? O lançamento tributário. É o lançamento tributário que faz esta constituição do crédito tributário. Perfeito? Então, é um ato administrativo plenamente vinculado, aliás, que é exclusivo da autoridade administrativa. Perfeito? Temos 3 modalidades de lançamento tributário. São 3 as possibilidades de lançamento tributário. Bom, o lançamento tributário, ele pode ser, primeiro, lançamento tributário de ofício. Quando eu tenho lançamento tributário de ofício? Eu tenho lançamento tributário de ofício quando o fisco ele já tem todas as informações possíveis e necessárias para que seja efetuado o lançamento tributário. Então ele sabe quem é o sujeito que deve, quem é o contribuinte, nesse caso, qual é a materialidade do tributo. Ele sabe quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, ele sabe quando ocorreu, ele tem todos os elementos possíveis para efetuar o lançamento. Como ele já sabe tudo isso, o que ele faz? Ele já manda de ofício para você. Exemplo é o IPTU. Ele sabe que você, como você tem a matrícula do imóvel, você sabe que você é proprietário, sabe que você é possuidor, tem domínio útil, qualquer coisa que o valha nesse sentido, e aí ele te emite ali tudo, ele tem a base de cálculo, ele sabe o valor, já tem tudo ali calculado, tudo certinho para você pagar. O mesmo acontece com o IPVA, né? Com o ITR, ou seja, o fisco ele já tem as informações necessárias, ele mesmo lança e ok, tudo bem. Você só tem o trabalho de pagar, né? Mas nós temos também uma outra modalidade, que é o lançamento tributário por homologação. Bom, a homologação é um pouco diferente. Por quê? Porque na homologação, o fisco não tem todas as informações, o fisco ele não é onipresente. Então ele pede auxílio do contribuinte. Então, ele não tem como estar em todos os estabelecimentos comerciais para saber quem praticou o fato gerador, quem circulou mercadoria, quem prestou serviço, quem industrializou, quanto custou, qual foi o valor de comercialização para ter a base de cálculo. Ele não tem esses elementos todos. Ele precisa, então, da colaboração do contribuinte. Então, neste caso, o contribuinte, o que ele faz? Ele colhe todas as informações, né? Todas as informações ele colhe. Ele calcula, ele diz qual que é a materialidade. Por exemplo, circulei mercadorias.
Né? Quando eu circulei mercadoria? Tal dia. Qual foi o valor dessa circulação? Foi X. Onde foi? São Paulo. Né? Qual é o valor da comercialização? Tanto, para ter a base de cálculo. Ele pega, faz tudo isso. Aí, por exemplo, se for o ICMS, ele vai aqui em São Paulo, por exemplo, aplicar a alíquota de 18%. Ele vai ver que 18% em cima de uma base de cálculo X, ele vai pagar Y de tributo. Aí, o que ele faz? Ele pega esse Y e paga, porque a homologação, ela exige ali o pagamento adiantado. Então, ó, na homologação o pagamento é adiantado. O que o fisco vai fazer? Chegando para ele, ele vai pegar aquela situação, aquela obrigação, aquele elemento que você confeccionou enquanto contribuinte, vai conferir. Ah, realmente, circulou mercadoria? Perfeito. Foi em São Paulo? Ótimo. Então, é aqui o sujeito ativo que tem que receber o tributo é São Paulo mesmo. Legal. Base de cálculo? Ah, foi X, então ele tem que pagar Y realmente. Tá tudo ok? Certinho. Ele viu, tá tudo certinho. O devido é Y mesmo? É Y mesmo. Então, ok. Ele mandou Y, ele pagou o Y adiantado? Pagou. O que ele faz? Só homologa, só chancela. Então, o que acontece? Você constitui o tributo e, ao mesmo tempo, como o pagamento é adiantado, você já extingue no mesmo momento. Então, ele constitui e extingue. Essa é a principal característica do pagamento, da homologação, do lançamento por homologação. Perfeito? Agora, o X da questão é que não bastasse os lançamentos de ofício e os lançamentos por homologação, nós temos também a terceira modalidade, que é o lançamento por declaração. Bom, e é isso aqui que é para confundir o candidato. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês de lançamento por declaração. Então, eu trabalhei o ano inteiro e eu auferi renda. Se eu auferi renda, eu pratiquei fato gerador de quê? Imposto sobre a renda, não é? E eu tenho que pagar imposto sobre a renda. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Vou fazer numa tabela de Excel. Não dá para ser assim. Como todos sabem, tem um formulário específico que se chama o quê? Declaração de imposto de renda. O que é aquela declaração? Nada mais é que um lançamento tributário. Que tipo de lançamento tributário? Por declaração. O problema todo é o quê? Faço a mesma coisa. Vou lá, vejo quanto que eu oferi de renda ao longo do exercício financeiro. Foi tanto. Vou aplicar a porcentagem cabível para o quanto eu oferi. Ok. Para quem? Para a União Federal. Aí você pega a declaração e manda para a Receita Federal, que vai fazer o quê? Conferir. Se você não caiu na tal malha fina, é porque ela conferiu tudo e disse, ok, ele pagou certinho, vamos homologar, vamos bater o carimbo. Pum! Lhes pergunto, então, para você, para os seus colegas, para os seus parentes, qual é a diferença da declaração para a homologação? Pois é, nenhuma. A doutrina é uníssona ao dizer que não existe diferença entre declaração e homologação. Perfeito? Logo, eu tenho, na verdade, duas modalidades de lançamento tributário. É o de ofício e é o de homologação. Por quê? Porque o de declaração é a mesma coisa. Você, candidato, vai achar uma série de doutrinas dando uma definição própria para a declaração, um pouco diferente da homologação, só para justificar que falou dos dois e para dizer que não falou das flores. Porque, em verdade, é a mesma coisa, mas se você for pegar uma doutrina mais refinada, na verdade todas hoje em dia, elas vão ser muito categóricas em dizer que são duas as modalidades de lançamento tributário. Homologação, declaração. Prova de ordem, o que eu faço? Se tiver 3 modalidades, eu marco como certo ou como errado? Sempre vou marcar como certo. Na prova de ordem, prova de múltipla escolha, é sempre isso aqui. Ofício, homologação, declaração. Mas,
Se você não estiver identificando ali o conceito, saiba que o conceito de um serve para o outro. O que eu preciso saber é que a lei diz que são 3, em termos de grafia. Está ali estampado na lei 3 modalidades de tributo, de lançamento tributário, mas homologação e declaração são a mesmíssima coisa, ok? Perfeito. Então aqui eu tenho o crédito tributário. E o que é o crédito tributário? Bom, você deve se lembrar que quando eu falei do artigo 3º do Código Tributário Nacional, o que eu disse? Que o artigo 3º, eu cismei com este negocinho. O tributo é uma obrigação pecuniária. O que é aquela obrigação pecuniária? É justamente o valor que eu tenho que pagar a título de tributo. Tá? Qual é este valor? É justamente o crédito tributário. Então o que acontece? Se eu for fazer uma ordem para você aqui, o que eu vou dizer? Que o sujeito faz o seguinte, numa ordem crescente para que você possa entender. Ele tem a previsão no CTN e na Constituição Federal, né? De um fato gerador. Aí ele vai lá e... Vamos melhorar isso aqui. E pratica o fato gerador. Praticou o fato gerador que eu disse que é ali um verbo que está contido, grafado na lei? O fisco faz o quê? Efetua aquele tal ato administrativo. Está no artigo 3º e no artigo 142. E efetua, portanto, o lançamento tributário, que pode ser de 3 modalidades. Como acabamos de ver, ele pode ser o lançamento tributário de ofício, lançamento tributário por homologação e lançamento tributário por declaração. Quando ele efetiva esse lançamento tributário, perceba você que é aquela tal cobrança dada por ato vinculado do artigo 3º. Logo, o que acontece? Ele constitui o crédito. Então, é depois do lançamento tributário que vai haver a constituição do crédito. Então aqui ele cria aquele valor que eu tenho que pagar para o fisco e ir para o cofre público. O crédito tributário, portanto, é esse valor formado aqui, tá? Pela prática de um fato gerador que foi a posteriori lançado pelo fisco. Então, se eu circulei mercadoria, então, vou apagar aqui, tá? Para caber e ficar melhor para você poder visualizar. Mas olha só. Nesse compasso, se eu circulei mercadoria, circular mercadoria, isso aqui é fato gerador de quê? ICMS. Tá, ok? Essa circulação, eu vendi uma mercadoria, eu cobrei X reais. Sobre X reais, incidiu uma alíquota de 18%. 18% sobre X é igual a Y. Y é o meu crédito tributário, que vai ser lançado, no caso do ICMS, por homologação, e pronto. Eu tenho aqui a aparição do crédito tributário. Pronto. Apareceu aqui o meu crédito tributário. Ok? Pois bem, só que adianta ter o crédito? De que me adianta ter o crédito tributário se não for cobrado? Aí é que tá, surge neste diapasão a figura da obrigação tributária. O que eu noto com isso? Que quando eu tenho a prática do fato gerador, quando eu tenho a prática do fato gerador e ele é lançado, o lançamento tributário, se ele constitui o crédito, acontecem algumas coisas aqui que são consequências desse lançamento tributário. Primeiro, ele cria o crédito tributário. Se ele cria o crédito tributário, necessariamente aparecem as formas de exigência do fisco.
eu tenho uma obrigação para o fisco. Com isso surge então a tal da obrigação tributária. Surge aqui a obrigação tributária. É que eu estou aqui... Uma relação difícil com a caneta. Aqui, a obrigação tributária. E a obrigação tributária, ela quer queira, quer não, cria a relação jurídico-tributária. Eu duvido que você está conseguindo ler o que eu escrevi aqui, porque nem eu estou entendendo a minha letra, mas, né, como eu estou falando, tá ótimo. Falando que está difícil minha relação, mas é ótimo. Então, a obrigação tributária é a maneira pela qual se cobra o tributo. Mais ou menos isso. Tenho a prática do fato gerador, tenho o lançamento tributário, surge o crédito. Se eu tenho crédito, necessariamente aparece a obrigação tributária e se instala a relação jurídico-tributária. Perfeito. Mas veja, conforme o artigo 113 do Código Tributário Nacional, que é o artigo de lei que versa sobre as obrigações tributárias, eu tenho duas modalidades de obrigação. O inciso primeiro diz que a obrigação tributária será o quê? Principal. O inciso segundo diz que ela será acessória. E o artigo 3º vai dizer que o descumprimento da acessória se converte em principal e eu vou explicar isso devidamente. O que é a principal? É aquela que tem a função precípua de pagar o tributo. É com a principal que eu vou extinguir o crédito tributário mais a minha relação jurídico-tributária. Então, veja, lancei aqui o tributo. Deixa eu ver onde eu posso fazer aqui um desenho para poder... Aqui, vou usar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é, por exemplo, o ICMS. Lancei o tributo, constituiu o valor que tem que pagar de ICMS. Aqui é o fisco, que é credor, isso aqui é o contribuinte, que é o quê? Devedor. Tá certo? Quando eu lanço por homologação, o fisco vê que o valor está correto e extingue, o que acontece aqui? Acaba com o objeto que cria aquela relação jurídico-tributária, aquela obrigação. É como se fosse uma ponte que ligasse um lado ao outro do abismo. Eu vou lá e faço isso aqui, ó. Tiro. Eu não tenho mais obrigação nenhuma. Por quê? Porque eu extingui aquilo, né? Então, a obrigação principal é aquela que leva ao pagamento do tributo. Se ela leva ao pagamento do tributo, ela extingue a relação jurídico-tributária, extingue o crédito tributário, consequentemente. Então, a obrigação principal é de pagar o tributo. E a acessória? A obrigação acessória é aquele instrumento que você utiliza, que você obrigatoriamente tem que se valer para o pagamento da obrigação acessória. Você não consegue pagar a obrigação, para o pagamento da principal. Você não consegue pagar a principal de qualquer forma. Você tem que utilizar deste dever instrumental que a lei chamou de obrigação acessória para poder pagar a obrigação principal. Então vamos lá. Eu oferi renda e proventos de qualquer natureza, tem que, por exemplo, pagar R$1.000. Eu tenho que, por exemplo, pagar aqui R$1.000 a título de imposto sobre a renda. Posso pagar de qualquer jeito? Não. Como eu disse, eu tenho que fazer o quê? A declaração. Então eu tenho que me valer de uma obrigação acessória chamada de declaração. Para quê? Que veja que coincide com o lançamento tributário aqui, para que com isso eu consiga pagar os R$1.000. Sem eu fazer a minha obrigação acessória, eu não consigo observar a minha obrigação principal. Então é através da acessória que eu chego na principal. Se eu não efetivar essa minha obrigação acessória aqui, que é confeccionar essa declaração, eu não consigo extinguir minha obrigação principal, que é o pagamento dos R$1.000. Perfeito? Então quer dizer que eu preciso necessariamente da obrigação acessória para poder extinguir a obrigação principal. Daí porque os professores Paulo de Barros Carvalho e Eduardo Jardim preferem chamar
a obrigação acessória de dever instrumental, porque é um instrumento que eu devo me utilizar para poder extinguir a minha obrigação principal. Perfeito? E por fim, para encerrar aqui o assunto, eu percebo que o artigo 113 diz que a inobservância da obrigação acessória converte em principal. Como assim? Pois é, existem algumas situações em que você é obrigado, você não tem a obrigação principal, mas você tem a acessória. Por exemplo, caso de isenção. Você não tem que pagar o tributo, que é a obrigação principal, mas tem que observar as obrigações acessórias. Até um certo tempo, aquele sujeito que era, eu acho que talvez o exemplo mais fácil para dar, até um certo tempo o sujeito que era isento de imposto sobre a renda, não pagava o tributo, mas era obrigado a declarar como isento. Então, veja, ele não pagava um valor, né, de imposto de renda, mas ele era obrigado a confeccionar uma declaração como isento, que era uma obrigação acessória. Declaração de isento. Veja que, neste caso, ele estava liberado do valor do pagamento, que é a obrigação principal, mas não estava liberado da obrigação acessória, que era a declaração de isento, obrigação acessória. O que acontecia com o sujeito que não declarasse a sua isenção? Recebia o quê? Multa. Multa é tributo? Não, não é tributo. Mas é obrigação de levar dinheiro para o cofre público. Quer dizer o quê? Que se você descumpre a sua obrigação acessória, ele se converte em multa. E a obrigação principal da inobservância desta declaração, desta obrigação acessória, não é de pagar tributo, mas sim de pagar multa. Então, quando eu falo que eu descumpro a obrigação acessória e converto-a em principal, não é que eu estou convertendo em tributo. Implica dizer que a inobservância desta obrigação acessória faz com que gere uma obrigação principal não de pagamento de tributo, mas sim de pagamento de multa que acompanha o tributo, ou seja, em razão desta falta de diligência de não ter observado a obrigação acessória, perdão. Perfeito? Então, com isso, eu encerro aqui estes tópicos. Quais sejam? Competência tributária, grosso modo, autorização para legislar, autorização e faculdade de legislar em matéria tributária. Fato gerador é aquele verbo que está contido na lei, de tal sorte que se você, mais o complemento, né? De tal sorte que se você realizar, o fisco está autorizado a fazer o quê? Efetivar aquele ato administrativo vinculado, que é o lançamento tributário. 3 espécies: ofício, homologação, declaração. Repisando que aqui, embora a nomenclatura é diferente, eu tenho a mesma modalidade, perfeito? Quando eu lanço, o que acontece? Eu constituo dinheiro, que é crédito tributário. O crédito tributário gera necessariamente obrigação tributária e relação jurídico-tributária. A obrigação tributária, conforme o artigo 113 do Código Tributário Nacional, são de 2 modalidades: obrigação tributária principal e a acessória. O descumprimento da obrigação acessória converte-a necessariamente em obrigação principal. Perfeito? É isso.